Então, galera, dessa vez vamos resolver um exercício sobre assíntotas de uma função racional, um exercício que costuma sempre sair nos exames, não de uma função tão simples como essa, mas com funções um pouco mais difíceis. Então, vamos começar hoje com uma função não tão difícil assim. Então, estuda as funções seguintes com a existência de assíntotas a seu gráfico e, caso existam, escreva suas equações. Aqui está no plural, mas aqui a gente só vai resolver a 1.1, que é a função f de x, definida por 2x² mais x sobre x menos 1, uma função racional. Vamos lá para a resolução. Então, quando a gente calcula as assíntotas de uma função racional, a primeira coisa que a gente deve fazer é determinar o domínio dessa função, porque aqui no denominador, quando a gente determina esse domínio, ele nunca pode ser zero. Se ele for zero, esse quociente aqui fica sem significado. Então, antes de começar a calcular as assíntotas, nós temos que determinar o domínio de f de x. O domínio de f de x a gente calcula x pertencendo aos números reais, tal que x menos 1, o denominador, tem que ser diferente de zero. Em cálculo auxiliar, a gente resolve isso daqui. Fica x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Portanto, x tem que ser diferente de 1. Se x tem que ser diferente de 1, o domínio da função vai ser os números reais, r, sem o 1. E é isso que eu escrevo. O domínio de f é igual a r sem 1. E aqui, a gente chegou a esse resultado aqui, 1, certo? Esse 1 ele não pertence ao domínio da função, então se a gente olhar o gráfico, vai ter um espacinho em branco ali, não pertence ao domínio. E esse ponto 1, ele vai ser o candidato à assíntota vertical, porque é um ponto que não tem nada, é uma interrupção ali no gráfico, então ele é um candidato a essa assíntota. E para a gente calcular, então, essa assíntota vertical agora, a gente determina com os limites. Então, a gente vai calcular o limite quando x tende para 1 menos de f de x e limite quando x tende para 1 mais de f de x. Lembrando que o valor desses limites tem que ser um número, tem que ser infinito ou menos infinito, mais infinito ou menos infinito. Não pode ser um número real. Então, se der menos infinito e mais infinito, quer dizer que x igual a 1 é uma assíntota vertical. Aquela reta x igual a 1 é uma assíntota vertical. Se der um número, por exemplo, ele não tem assíntota vertical nesse ponto. Então, vamos começar agora pelo x tendendo a 1 menos. Então, a gente vai usar 2x² mais x sobre x menos 1, que é a função. E a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o x pelo 1. Então, isso vai dar 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 menos 1. E aqui, lembrando que no denominador, é super importante a gente colocar esse 1 menos. Aqui não vai fazer nenhuma diferença, mas aqui faz uma diferença. Por quê? Isso daqui, 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1, vezes 2 dá 2, mais 1 dá 3. E aqui embaixo vai dar 0. Vai ser 1 menos menos 1. 1 menos 1 dá 0, certo? E agora a gente tem que ver se é 0 mais ou 0 menos. Então, o menos, a gente pode pensar o menos um valor como 0,99, o 0,9. Então, isso vai ficar igual a, lá em cima, 3 sobre 0,99 menos 1 vai dar um número negativo, 0,01, menos 0,01, por exemplo. Então, aqui é um 0 menos. 0,9 menos 1. Então, aqui fica um resultado 0 menos. E um número kappa, por exemplo. Kappa sobre 0 menos é menos infinito. Kappa sobre 0 mais dá mais infinito. Isso é uma regrinha. Então, o resultado do limite quando x tende para 1 menos de f de x deu menos infinito. E agora vamos para 1 mais de f de x. Então, fica limite quando x tende para 1 mais, a gente faz a mesma coisa, 2x² mais x sobre x menos 1, e a gente substitui. 2 vezes 1 ao quadrado mais 1, e agora, ao invés de ser 1 menos, é 1 mais. Então, nós colocamos 1 mais menos 1. Aqui vai dar a mesma coisa, ali na de cima, que é 3, e aqui, 1 mais, a gente pode escolher um 1,1, por exemplo. Então, 1,1 menos 1 vai dar um número positivo, que vai dar 0,1. Portanto, esse resultado vai ser 3 sobre 0 mais. E kappa sobre 0 mais, 3 sobre 0 mais, vai dar mais infinito. Pronto. E agora, já que deu mais infinito para 1 mais e menos infinito para 1 menos, nós podemos concluir
que x igual a 1 é uma assíntota vertical dessa função. E é a única assíntota vertical nessa função. Mas então, por que ela é a única assíntota vertical? A gente só tem assíntotas verticais quando a função não é contínua em um determinado ponto. E, nesse caso, a função racional ela é contínua em R, menos no 1, exceto em 1. Então, no 1, ele é um ponto de descontinuidade da função, onde ela é descontínua. Então, nós calculamos, ele foi candidato à assíntota vertical, e aqui a gente determinou que ele é, de fato, uma assíntota vertical. E agora, depois que a gente calculou a assíntota vertical, a gente tem que calcular as assíntotas não verticais, ou seja, pode ter uma assíntota horizontal ou uma assíntota oblíqua. E, para a gente fazer isso, eu vou escrever aqui assíntotas não horizontais, não verticais, desculpa. E aí, quando a gente faz as assíntotas não verticais, a gente tem que fazer para mais infinito e para menos infinito. Limite quando x tende para mais infinito e limite quando x tende para mais infinito. Nesse caso, eu só vou fazer para mais infinito, porque se eu fizer para menos infinito, vai dar o mesmo valor. Mas nos testes, nos exames, nós temos que sempre fazer para os dois, para mais infinito e para menos infinito. Porque tem vezes, quando é uma função definida por ramos, que o comportamento delas é diferente, mais e menos infinito. Então, dá resultados diferentes. Nesse caso, não vai dar, então eu faço só para mais infinito. Então, para a gente começar a calcular as assíntotras não verticais, a gente tem que calcular o m. E o m é o declive dessa reta, dessa assíntota horizontal. Se for assíntota horizontal, o m vai ser 0. Uma reta horizontal não tem declive, o declive é 0. E se o m der um número, 1, 2, 3, vai ter uma assíntota oblíqua, que é uma reta com um declive que a gente vai determinar. E o m, a fórmula desse m é limite, quando x tende para mais infinito ou menos infinito, depende do ramo que eu estiver utilizando, de f de x sobre x. Então, eu vou escrever minha função sobre x e eu quero o limite quando x tende para mais infinito. Então, isso vai dar limite quando x tende para mais infinito, de 2x² mais x sobre x menos 1 sobre x. E aqui eu boto sobre 1, que vai ficar mais fácil. E aqui, para a gente resolver isso aqui, a gente tem que multiplicar esse por esse e o 1 pelos de cima. Isso vai ficar igual ao limite quando x tende para mais infinito, de 2x² mais x sobre, aí eu faço x², que é x menos 1 vezes x, então vai dar x² menos x. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando está resolvendo limites é substituir o x por esse número aqui, nesse caso infinito. Então, substituo vai dar 2 vezes infinito mais infinito vai dar infinito, infinito ao quadrado menos infinito vai dar infinito. Então, nós temos uma indeterminação aqui, infinito sobre infinito. E, como eu já disse no vídeo anterior, para a gente levantar essa indeterminação infinito sobre infinito, quando nós temos dois polinômios no numerador e no denominador, nós podemos escolher um monômio de maior grau. Então, nesse caso aqui, no numerador temos 2x² e no denominador nós temos x². Então, nós escrevemos que isso é igual ao limite quando x tende para mais infinito de 2x² sobre x². E aí, aqui a gente já pode cortar o x² com o x² de cima. Então, isso aqui dá 2. Nós cortamos o x², dá 2. Então, nós vimos que nós determinamos que o m, o declive dessa assíntota, é 2. Então, nós já descartamos a hipótese de ter uma assíntota horizontal para mais infinito, porque tem um declive. Então, já tem uma assíntota oblíqua. Então, essa assíntota oblíqua vai ser do tipo y igual a 2x mais b. E agora, a gente vai determinar o b, que é o próximo passo depois de a gente determinar o declive. E o b a gente calcula da seguinte forma. Limite quando x tende para mais infinito de f de x menos mx. Aqui, nesse vai ser 2 vezes o x. Então, vou resolver aqui. Limite quando x tende para mais infinito de 2x² mais x sobre x menos 1 menos 2x. E aí, isso é infinito menos infinito. Porque, como nós vimos, deu infinito aquela outra conta, e 2x, 2 vezes infinito, dá infinito. Então, nós temos essa indeterminação, infinito menos infinito. Quando nós temos essa indeterminação infinito menos infinito, basta a gente multiplicar ali, igualar os denominadores, que não vai ter mais nenhum problema. Então, isso fica igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de 2x² mais x,
menos 2x, aí agora eu vou botar o mesmo denominador aqui, eu vou multiplicar pelo x menos 1, vezes x menos 1, tudo sobre x menos 1. Isso aqui vai dar 2x ao quadrado mais x menos 2x ao quadrado mais 2x. Tudo sobre x menos 1. E aqui em cima, eu posso cortar os 2x ao quadrado. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar zero, eu posso cortar. Então fica mais x mais 2x, vai dar 3x sobre x menos 1. E aí, vamos ver agora o que vai dar isso aqui. Vamos substituir o x de novo pelo mais infinito, fica 3 vezes mais infinito sobre infinito menos 1 vai dar infinito, então temos outra indeterminação, infinito sobre infinito. E como eu já disse quando a gente calculou o declive, para a gente levantar essa indeterminação, nós vamos escolher um monômio de maior grau aqui, que nesse caso é o 3x, e o de maior grau aqui de baixo, do denominador, que seria x. Então, ficamos com 3x sobre x, nós podemos cortar esses 2x, e fica apenas 3. E limite de uma constante é a própria constante. Portanto, isso aqui é igual a 3. Então, nós calculamos que B, determinamos que B é igual a 3. Portanto, a reta de equação, a assíntota oblíqua, vai ser igual a y, a uma reta, que é y igual a 2x mais 3. Como nós vimos, m, o 2 é o declive dessa reta, e 3 é o B. Portanto, y igual a 2x mais 3 é a assíntota, é a equação da assíntota oblíqua quando x tende para mais infinito. Lembrando que nós teríamos que repetir esse caso para menos infinito e daria o mesmo resultado que eu vi ali. E aí eu não ia perder tempo aqui com isso. Então é simplesmente isso. Para a gente calcular as assíntotas de uma função, a primeira etapa é calcular o domínio da função para ver se ela tem um ponto de descontinuidade, um possível candidato para a assíntota vertical. Se ele tiver, nós calculamos os limites laterais. Se der infinito, e menos infinito, mais infinito, porque esse ponto é um ponto que tem uma assíntota vertical. Depois disso, depois de calcular a assíntota vertical, a gente vai para as assíntotas não verticais. Pode ser uma assíntota horizontal se o m for igual a zero, e pode ter uma assíntota oblíqua se m for diferente de zero. Então, o m a gente calcula por limite quando x tende para mais ou menos infinito de f de x sobre x, e o b a gente calcula limite quando x tende para mais ou menos infinito de f de x menos mx, menos o declive vezes o x. Então, é isso, o exercício. Vimos que temos duas assíntotas aqui, a assíntota vertical é x igual a 1 e a assíntota oblíqua é 2x mais 3. Então é isso, espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Valeu!